Oi, tudo bem? Eu vou explicar para você como que vai ser feita essa atividade de geografia dessa semana. Nessa atividade, você vai estudar um pouco mais sobre os pontos de vista. Lembra dos pontos de vista? O ponto de vista vertical, que é a visão vertical, de cima para baixo. Ponto de vista oblíquo, a visão oblíqua, quando você está a um passo atrás de um objeto e olhando do alto, e a visão frontal ou lateral, que você olha o objeto ou de frente ou de lado. Quais são os objetivos dessa atividade? Observar os objetos conhecidos nessas visões vertical e oblíqua, perceber as partes do objeto que eu consigo ver em cada visão. Então, a gente precisa conhecer o objeto para descobrir que parte que a gente enxerga. Perceber que partes do objeto não consigo ver nessas visões e diferenciar, saber as diferenças dessas duas visões que você vai estudar nessa atividade. Outra coisa que você vai fazer é praticar a observação e a análise de objetos. Então, olha só o que acontece aqui na visão oblíqua. Você vai estar um pouquinho distante do objeto e olhando de cima também. Então, é a visão de cima, por isso a gente chama de visão de cima, porque o seu olho está acima do objeto, e de lado, porque não está bem em cima do objeto, está ao lado, um pouquinho distante. Como que essa pessoa aqui vê essa caixa? Desse jeito. Então, ela enxerga uma parte de cima da caixa e uma parte do lado. O que que ela não observa? O que que não aparece nessa visão? Vamos olhar aqui. Ó, então, essa pessoa tá vendo esse lado e a parte de cima. Consegue ver a parte de trás do objeto? Não consegue, tá? Agora, vamos ver aqui, ó, como que funciona a visão vertical. Olha só. Ele tá observando bem de cima para baixo. O que que ele enxerga? Como ele vê a caixa? Como eu vejo a caixa? Só a parte de cima. Você pode também fazer esse teste aí na sua casa e observar uma caixa. Coloca a caixa no chão, igual ele fez, e olha bem de cima. Depois dá um passo para trás, não precisa pôr na mesa não, só dá um passo para trás. Fica mais distante. O que que você vê? Que partes da caixa que aparecem, tá bom? Então, fica aí a dica de uma experiência para você fazer, para provar como que você vê, para ver se é isso mesmo. Nós temos aqui a primeira atividade. Complete as frases com os nomes das diferentes visões. Vertical, que é quando a gente olha de cima para baixo. Oblíqua, que é aquela visão de cima e de lado. E lateral ou frontal, que é quando a gente tá bem em frente ou ao lado do objeto, certo? Então, aqui tem um exemplo da visão oblíqua, que você tem que lembrar para completar a frase. E aqui tem um exemplo da visão vertical, mesma coisa, tá bom? Então, você vai ler a frase toda, vai faltar uma palavra. Essa palavra aqui tá faltando é uma dessas três aqui que você vai usar, né? Aqui são duas visões, mas você vai escrever desse jeito que tá aqui mesmo, tá bom? Na frase que for dela. Tem que lembrar como que é cada uma dessas visões, para poder ler a frase, entender o que tá falando, né? De como que é a visão que ele tá descrevendo, e aí você vai usar uma das palavras, no caso desse daqui, você vai escrever desse jeito, né? Com essas duas palavras, que for adequado para completar. Na atividade 2, você vai escolher um objeto médio ou grande que tem aí na sua casa, tá? Peça a ajuda de um adulto para escolher, porque aí o adulto vai dizer o que é mais adequado para você usar, tá bom? Não escolhe um objeto muito grande que você não consiga observar de cima para baixo. Escolhe um objeto que você consiga colocar no chão e observar, ou colocar em cima de uma mesinha, igual eu fiz com a violeta, que eu vou mostrar para vocês. Aqui tem algumas sugestões de objetos e se você tiver um animalzinho de estimação, essa daqui é uma sugestão bem legal. Se o seu animalzinho colaborar,
né, ficar paradinho, porque você vai precisar observar ele por um tempo. Tem animalzinho que não consegue. Então, aí você prefere um objeto mesmo, não tem problema, tá bom? Então, você vai escolher o que for melhor para você, certo? Você vai observar o objeto das duas formas que foi mostrado aqui na primeira página da atividade. Lembra, ó, visão oblíqua e a visão vertical. O que que a gente vai fazer? Não vai tirar o objeto do lugar, você que vai mudar de lugar, tá? Eu vou mostrar aqui com a violeta, ó. Aqui é a visão oblíqua. Eu estou um pouco afastada da violeta e estou em cima, né, acima da violeta. O que que eu consigo ver? Eu consigo ver as flores, né, que estão em cima. Eu consigo ver uma parte do vaso, que é uma parte da frente. Mas eu não consigo ver as folhas e flores que estão aqui atrás. Então, essa é a visão oblíqua. Como que eu vou fazer na tabela? Eu vou fazer o desenho da minha violeta, como que eu vejo aqui, ó, na visão oblíqua. Então, eu desenharia uma parte do vaso, uma parte das folhas e uma parte das flores. Então, aqui nesse espaço para o desenho. O que você vê? Parte do vaso, parte das folhas e parte das flores. O que você não vê? O que que ficou faltando? A parte de trás. Então, eu posso escrever isso, que é a parte de trás, com algumas folhas e flores, tá? Então, vamos ver na visão vertical como que fica a violeta. Percebeu alguma diferença? É diferente olhar de cima ou olhar de cima e de lado? O que que você tá vendo agora? O que que nós estamos vendo? Dá pra ver todas as flores, né? Mas bem de cima. E dá pra ver as folhas também. E o vaso? Eu sei que tem o vaso, mas eu tô conseguindo ver o vaso na visão vertical? Não tô conseguindo ver o vaso. Então, vamos ver como que fica aqui na tabela. Eu vou desenhar, né, do jeito que eu vi a violeta, em formato... Eu enxerguei em formato meio circular, então, daí eu vou desenhar as folhas, as flores, e vou escrever aqui, ó, o que você vê? Folhas e flores. E o que você não vê? Vaso, tá? Então, é assim que você vai fazer, certo? Se você tiver como imprimir essa folha, você pode imprimir. Agora, se você não tiver como imprimir, não tem problema, pode fazer no caderno, só precisa fazer uma tabela como essa, certo? Pede ajuda de um adulto, se for para riscar, com a régua e fica bem certinho, tá bom? E faz a sua atividade aí. Qualquer dúvida, pode mandar lá nos comentários no sistema. Tá certo? Bom trabalho para você, bom estudo e um abraço.